No capítulo 21, vamos falar agora sobre os escravos. Deu ordem a Moisés que desse aos israelitas essas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre sem ter de te pagar nada. Diferente de Israel, que escravizava por anos os israelitas e tantos outros povos que escravizavam os outros. A questão da escravidão que existia era costume daqueles povos. No caso, no tocante a Deus, aqui o povo de Deus, Deus dizia: olha, vai ter escravos, mas esses escravos só vão trabalhar para vocês durante 6 anos. No 7º ano ele vai ser liberto e livre quite de todos os seus débitos. 7, que é o número que Deus utiliza como um número santificado. Então, no 7º ano libertariam todo o escravo. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher, seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Então havia naquele lugar um deserto. Então muitos deles não queriam ser libertos. Não havia como ser liberto num deserto onde eles iam comer, onde é que eles iam viver. E a escravidão não era boa em nenhum sentido, mas era mão de obra daquele povo, daquela região, era costume desses povos. E aí, no tocante ao escravo, se ele quisesse realmente ficar, então era feito esse tipo de marca para simbolizar que aquele escravo ali era daquele senhor e que aquele senhor estava isento ali da responsabilidade de libertar durante 7 anos a pedido do próprio escravo. Se o homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vender a estrangeiro, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se o homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimento e de roupa e mesmos direitos que ela possui antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Então, Deus no capítulo 21 agora começa. Capítulo 20 dá os 10 mandamentos. Capítulo 21 começa Deus dar orientação a esse povo primitivo, como deve se comportar no tocante aos nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos econômicos, nos relacionamentos cotidianos. E aqui ele está falando como deve se tratar com um escravo, no tocante a escravos, certo? Então é uma maneira mais humana de tratar o ser humano, porque aqui comprava-se uma mulher para casar com ela, quando não queria mais essa mulher, pegava e vendia ela para qualquer um estrangeiro lá fora. E aí Deus manda através de Moisés, por exemplo, nesse sentido, orientar de se ele não quiser mais estar com ela, ela vai ser ressarcida ao pai, vai ser devolvida ao pai, não vai ser devolvida para fora. E assim vai. Leis agora sobre escravo, agora sobre violência. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Ou seja, matou alguém, vai morrer com um pagamento pela morte que praticou. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar,
Então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Mas se o homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Então, ou seja, a preocupação, não matarás. Aqui fala que se acontecer por acidente, né, uma ilegítima defesa, algum tipo de acidente, só não precisa ser punida. Mas quando se mata por proposital, com intenção, a Bíblia fala aqui a esse povo que ele deve ser condenado à morte, porque mataram. Quem bater no pai e na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar pai e mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama, a mais tarde se levantar e começar a andar fora de casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também a despesa do tratamento. Veja que coisa. Envolveu-se em briga. Um ficou machucado, ficou aleijado, passou um tempo encamado. O tempo que ele ficou, isso já foi Deus orientando esse povo primitivo para que eles convivessem da melhor maneira possível. Ele vai ficar encamado. O tempo que ele ficar encamado, você vai custear todo o tratamento, a despesa e vai levar o alimento para ele enquanto ele está doente. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado, mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. É Deus aqui zelando pelo seu povo mesmo, que ele não queria que seu povo se autodestruísse. Era um povo escolhido, era um povo separado, era um povo que deveria andar junto, unido, em paz. Então, afligisse, praticasse o mal, ele não tolerava o mal no meio deles. Então, praticou algum tipo de mal, a punição é na mesma proporção. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser liberto como um pagamento pelo seu olho. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo seu dente. Essa lei vale também para as escravas. Agora as leis com relação a acidentes, que aconteça lá acidente, Deus orientando ao povo a um melhor convívio, a boa vizinhança. Acidente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas. E ninguém comerá sua carne, mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e seu dono sabia e não fazia nada, o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas e o seu dono também será morto, porque o dono sabia que corria esse risco e não fez nada. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar um poço
e não tampar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido, e o dinheiro será repartido entre os dois homens, e o boi morto será dividido também entre os dois. Porém, se o boi já era conhecido como um boi chifrador, e o seu dono não prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Convívios, com relação a essa briguinha que podia surgir com relação ao comportamento, com relação aos animais, que tinha muitos animais ali no meio deles. Então Deus já estava doutrinando esse povo para que eles convivessem o mais civilizado possível com essas leis que Deus atribuiu. Por fim, no